quero lhe oferecer ferramentas simples e práticas, para que você possa se sentir melhor, possa equilibrar suas emoções, possa realizar seus potenciais únicos e possa fluir sereno como um rio. A minha experiência no curso foi uma experiência incrível, cheio de descobertas, cheio de sofrimento, aceitação, mas ao mesmo tempo libertador. A minha vida mudou porque eu me dei conta, eu me despertei para aqueles sentimentos que realmente estavam dentro de mim, que eu não sabia como lidar com eles. E de repente eu me percebi que eles afloraram e que era a hora de eu começar a fazer alguma coisa de fato importante que estava dentro do meu ser, mas que eu não conseguia colocar em prática. Esse curso de autoconhecimento e meditação me trouxe maior serenidade, tranquilidade, aceitação, e comecei a fazer as práticas da meditação, que me trouxe muito conforto, muita paz, muita tranquilidade. Olá, seja bem-vindo à Semana da Serenidade. Meu nome é Haroldo Dutra Dias. Sou escritor e palestrante, graduando em psicologia, mestrando em neurociências pela UFMG e pós-graduando em neurociências e comportamento pela PUC do Rio Grande do Sul. Além disso, sou magistrado em Minas Gerais há 16 anos. Filosoficamente, sou um humanista. Além disso, sou o fundador do projeto Odisseia e idealizador do programa de desenvolvimento humano e espiritual chamado o Ser Integral. O nome Odisseia remete ao famoso livro do autor grego Homero, que narra os acontecimentos posteriores à Guerra de Troia e a intrigante viagem de Odisseu para o seu lar, Ítaca, verdadeiro símbolo da jornada para dentro de si mesmo. Você pode acessar esse projeto através do YouTube, no canal Odisseia. Esse canal conta com mais de 110 mil inscritos e aproximadamente 3 milhões de visualizações. Você pode também acessar o grupo Odisseia no Telegram, que já está com aproximadamente 24 mil participantes. Dezenas de milhares de pessoas participaram das edições anteriores da Semana da Serenidade. Mais de 80 mil pessoas se beneficiaram efetivamente com as estratégias que foram apresentadas nessa programação. Em resumo, milhares de pessoas já se beneficiaram com esse projeto, milhares. Porém, muito mais importante do que todos esses números é: você está aqui. Seja bem-vindo e aproveite essa incrível jornada. Estamos avançando. Você deseja conhecer melhor suas forças, seus potenciais, suas habilidades? Você quer compreender suas fraquezas, suas fragilidades? Você gostaria de aprender algo mais profundo sobre os seus traços de personalidade? Você quer aprender a realizar um inventário prático desses potenciais, dessas suas características pessoais e dos seus pontos frágeis? Você deseja o crescimento pessoal? Se você respondeu sim a qualquer dessas perguntas, tenho uma boa notícia. Você está no lugar certo. A Semana da Serenidade é para você. Ela pode contribuir para que você atinja esses objetivos. Esse, na verdade, é o segundo vídeo de uma série de 3 módulos de treinamento gratuito que estamos disponibilizando durante essa semana. Segunda,
quarta e sexta-feira. São os dias que você recebe esses vídeos. Nesses vídeos, nós estamos refletindo sobre aquela equação, a equação da verdadeira serenidade. Você lembra? Verdadeira serenidade é igual a equilíbrio das emoções, mais autoconhecimento, mais meditação. Essa é a equação. Esse é o tesouro que eu estou compartilhando com você, que demorei muitos anos para poder desenvolver, para chegar nessa síntese. Nós preparamos, então, um vídeo para cada um dos elementos dessa equação. Você já assistiu ao primeiro vídeo na segunda-feira e agora terá a oportunidade de aproveitar o segundo. Eu quero lhe oferecer ferramentas simples e práticas, para que você possa se sentir melhor, possa equilibrar suas emoções, possa realizar seus potenciais únicos e possa fluir sereno como um rio. A nossa meta é alcançar o estado de serenidade interior, para que a gente possa lidar melhor com os desafios da vida. Lembra-se do método do semáforo que eu abordei no primeiro vídeo? Esse método consiste em um pôster que você coloca na frente do quarto. Nesse quadro, nesse pôster está escrito: toda vez que ficar irritado, lembre-se do sinal de pare, da luz vermelha. Aí você se acalma, pensa antes de agir. E é claro, essa é uma grande lição para qualquer pessoa, especialmente para as crianças e adolescentes, que são bastante impulsivos. Nós não conseguimos definir quais emoções, a sua intensidade ou quando nós sentiremos essas emoções. O nosso ponto de escolha é a ação que vamos adotar depois que a emoção aparece. Então, se você parar, se você não fizer a primeira coisa que a emoção quer, se você se acalmar um pouco e pensar nas consequências do que você faz, você vai passar para a luz amarela. Na luz amarela, você pensa em várias possibilidades, várias coisas que podem ser feitas, nas consequências dessas escolhas, e então se acende a luz verde, que representa a melhor escolha. Você seleciona a melhor conduta, experimenta ela, pratica e colhe os frutos desse equilíbrio emocional que você conquistou. Quando soube que ele iria fazer o curso Autoconhecimento e Meditação, eu não pensei duas vezes e logo me inscrevi. E como sempre, tenho me surpreendido com tantos conteúdos ricos e com tanta profundidade com que ele aborda esses temas. Para mim tem sido uma descoberta diária, onde eu me reconheço, onde eu me descubro e a partir daí vou aprendendo a gerir as minhas emoções, aprendendo a me movimentar no meio que eu vivo, porque o nosso mundo interior é na verdade um grande labirinto, precisa ser explorado, mas explorado com segurança e seriedade. E o curso tem me proporcionado todos esses conteúdos para que eu faça, para que eu realize esse processo do autoconhecimento com segurança. E a meditação tem sido uma grande aliada nesse curso para que eu desenvolva em mim um estado mental mais sereno, um estado de atenção plena, um estado de observação, onde eu possa olhar para as minhas emoções, sem julgá-las, sem condená-las, sabendo acolhê-las e usá-las de maneira efetiva e de uma maneira positiva na minha vida. O curso é extremamente relevante para os dias de hoje,
onde a maioria das pessoas estão adoecidas psiquicamente e reativas a tudo. Portanto, acredito plenamente na importância e na qualidade desse curso e indico para todos que estejam dispostos a fazer essa grande viagem de descoberta interior. Agradeço ao Haroldo e à grande família Odisseia que tem compartilhado comigo as suas experiências e juntos nós vamos ampliando o nosso vocabulário psíquico e ampliando as nossas relações afetivas. Gratidão a todos. Alguma vez em sua vida você fez um check-up para verificar a sua saúde? Você se lembra quais exames foram solicitados pelo médico? O que ele estava procurando e onde ele estava procurando? Normalmente, há um protocolo médico para a realização de um check-up eficiente, eficaz. O médico procura por possíveis doenças que são mais comuns em determinada faixa etária, em determinada população, em determinado grupo de risco, do qual você faça parte. É uma busca racional e criteriosa de um possível problema. Não se trata de uma busca às cegas, sem critério, sem lógica. É por esta razão que costuma-se pedir um hemograma completo, um exame de urina, de fezes, para uma avaliação dos aspectos sistêmicos da sua saúde, globais. Costuma-se pedir também exames do sistema gastrointestinal, por exemplo, colonoscopia, endoscopia, do sistema cardiovascular, eletrocardiograma, exame de resistência na esteira, do sistema reprodutor, por exemplo, colo do útero, mamografia, próstata, e do sistema endócrino, tireoide, entre outros. Eu estou aqui apenas citando alguns exemplos. Quando se trata de autoconhecimento, o raciocínio deveria ser o mesmo. Todas as pessoas elogiam o autoconhecimento, prescrevem o autoconhecimento, aplaudem e incentivam o autoconhecimento, mas surge uma perguntinha. Conhecer o quê? Procurar onde? Procurar o quê? De forma semelhante ao check-up, nosso processo de autoconhecimento deveria representar uma busca racional e criteriosa de elementos íntimos, não uma busca às cegas, sem critério, sem lógica. É por isso que nesse vídeo eu quero apresentar algumas ideias, algumas estratégias que podem lhe ajudar a tornar o seu processo de autoconhecimento em algo mais criterioso, mais objetivo e efetivo. Para isso, eu quero lhe contar a história de uma grande pesquisadora, a psicóloga social Mary Yahoda, nascida em 1907 e falecida em 2001. Ela nasceu em Viena, em uma família de comerciantes judeus. Permaneceu na Inglaterra durante toda a Segunda Guerra Mundial, em virtude de perseguições políticas em seu país de origem, na Áustria. E depois, ela acabou se mudando para os Estados Unidos da América, no ano de 1945, onde ela passou a trabalhar como psicóloga social e a lecionar na New York University e também na Columbia University. No ano de 1958, Yahoda publicou a obra Current Concepts of Positive Mental Health, que é Concepções Correntes de Saúde Mental Positiva, uma obra célebre. Nessa obra, Yahoda define saúde mental positiva a partir de 6 critérios.
6 grupos de critérios. E são esses critérios que eu quero comentar com você a partir de agora. Então, pega o papel, pega a caneta e anota, porque assim é muita coisa. E eu espero que você goste, espero que você se entusiasme com essas pesquisas da Yahoda. O primeiro grupo de critérios, então, o primeiro elemento ali dessa pesquisa da Yahoda, ela denominou de atitudes em relação ao self. Atitudes que você tem em relação a você mesmo, em relação ao seu eu, à sua individualidade. Esse primeiro critério, ele engloba 4 subitens, 4 subcritérios. O primeiro deles é autopercepção realista, autoconsciência mesmo, senso de individualidade. O segundo é autoconhecimento objetivo. Olha o autoconhecimento aqui, mas é autoconhecimento objetivo, efetivo, correto. O terceiro é autoaceitação das forças e das fraquezas. Portanto, autoaceitação implica em autoestima, autoconfiança, diz respeito aos sentimentos que você tem a respeito de você mesmo. Sentimentos. E o quarto, autoimagem saudável. Diz respeito à cognição a respeito do self. Ou seja, como que você se enxerga, qual é a visão que você tem da sua individualidade. Todos esses 4 subcritérios, todos esses 4 elementos fazem parte aí do primeiro ponto, do primeiro critério adotado por Yahoda para medir saúde mental. A atitude em relação a nós mesmos. Segundo, o segundo grupo de critérios é denominado por Yahoda de crescimento, desenvolvimento e autorrealização. Ela lembra uma frase de Aristóteles, no livro chamado Teleologia. Todo ser vivo tem um potencial a cumprir e se esforça por cumprir esse potencial. Essa é a frase de Aristóteles. E por isso ela divide esse segundo critério em 2 subcritérios. 2. Para você crescer, para que você possa se desenvolver, para que você possa se autorrealizar, você precisaria de 2 coisas. A primeira, um processo motivacional. Você tem que estar motivado. Mas há 2 tipos de motivação. Existe a motivação por deficiência, que é quando você precisa atender a uma necessidade básica. Por exemplo, você precisa ir ao banheiro fazer xixi, você precisa tomar água, precisa comer, precisa dormir. Então essa é uma motivação por deficiência. Você está com uma necessidade de fazer algo urgente, premente, fisiológico, então você atende a essa necessidade. A motivação para fazer isso ou aquilo vem da necessidade premente que você está experimentando. Aqui nós lembramos da pirâmide de Maslow, onde ele trata dos vários níveis de necessidades. Necessidades fisiológicas, necessidade de segurança, necessidade de interação, de relacionamento, etc. Então, quando a minha motivação tem como base atender alguma necessidade básica da pirâmide de Maslow, eu estou agindo na motivação por deficiência. Mas também existe outra. Existe a motivação para o crescimento. Na motivação para o crescimento, eu tenho uma necessidade de autorrealização, que é o topo da pirâmide de Maslow. Necessidade de desenvolver meus potenciais. Na necessidade básica,
Quando eu satisfaço essa necessidade, eu experimento um relaxamento. Então, na motivação por deficiência, ela me leva ao relaxamento. Aqui, na motivação por desenvolvimento, por autorrealização, ela me leva a uma tensão, mas é uma tensão prazerosa, porque eu fico alerta, eu fico atento, mas para realizar algo, para realizar o meu potencial. Atender a uma necessidade básica me relaxa, né? Você sabe disso. Quando você vai ao banheiro e volta, você está bem tranquilo. Mas quando você está realizando um potencial, você experimenta uma tensão, um certo estresse, mas ele é prazeroso. O segundo ponto para Yahoda é investimento na vida. Para que eu possa crescer, me desenvolver, me autorrealizar, eu preciso investir na vida. E como ela explica isso? Investir na vida para ela é nutrir relacionamentos saudáveis e ter objetivos de longo prazo. Olha que interessante. Ter objetivos de longo prazo e nutrir relacionamentos saudáveis. O terceiro grupo de critérios para avaliar a saúde mental é chamado por Yahoda de integração. Integração. Como eu conquisto a integração? Através de 3 elementos, 3 subcritérios. O primeiro deles, equilíbrio das forças psíquicas. Então, você precisa ter flexibilidade, plasticidade das forças psíquicas, um equilíbrio entre o consciente e o inconsciente. Aqui entra uma harmonização interior, um equilíbrio das emoções que nós comentamos no vídeo anterior. Equilibrar o consciente e o inconsciente é uma proposta do teórico Heinz Hartmann, um grande psicanalista, que trabalha exatamente essa ideia de plasticidade. Você não pode ter um psiquismo rígido, porque senão você não se adapta às situações desafiadoras da vida. O segundo ponto é uma perspectiva cognitiva unificadora. O que significa isso? Você precisa pensar de uma maneira unificadora. Pensar de uma maneira que integre, que reúna, que some. Você não pode ser uma pessoa que está sempre pensando para dividir, para diminuir, para separar. Nem fora, nem dentro de você. Isso acontece quando o indivíduo tem um sentimento de que há um propósito e significado na sua vida. É aqui que entra a religião, a ética, a moral, a estética. É uma visão que orienta as ações e os sentimentos da pessoa e que moldam o seu futuro. Quem possui crenças fortes, quem possui esses valores fortes, ele consegue unificar a sua vida. Ele consegue encontrar sentido e propósito na sua existência. E essa visão cognitiva, essa capacidade de pensar como um todo, de pensar sistemicamente, confere segurança, propósito e sentido à nossa vida. O terceiro elemento desse terceiro grupo aqui é a resistência ao estresse. Uma pessoa saudável, uma pessoa que tem saúde mental, ela deve mostrar alguma capacidade de tolerância à ansiedade. É o que nós chamamos de resiliência. Autoafirmação, coragem. Esses são os 3 elementos da integração. Temos o quarto grupo de 6. O quarto grupo de critérios da Yahoda, ela chama de autonomia.
autonomia, autodeterminação. E ela diz que para que você alcance a autonomia, você precisa de duas coisas. A primeira delas, equilíbrio emocional, regulação emocional, regulação do seu comportamento interno. Ela explica que isso é a capacidade de reconhecer ameaças reais e mobilizar defesas reais. Você é capaz de distinguir o que é uma ameaça fantasiosa do que é uma ameaça real. Isso não é nada mais, nada menos do que aquilo que nós comentamos no vídeo 1, do equilíbrio das emoções, o equilíbrio do sistema límbico. É você conhecer e lidar de uma maneira equilibrada com as suas emoções e não viver ao impulso das emoções ou viver no sequestro das emoções. Lembra disso? O segundo elemento aqui da autonomia para Yahoda é o comportamento autônomo em relação ao ambiente. Basicamente, isso significa que você não permite que o ambiente determine o seu comportamento e as suas decisões. Você age e toma decisões independentemente do que está acontecendo fora. É, portanto, uma capacidade de lidar com as adversidades, com as dificuldades, capacidade de lidar com o ambiente físico e social. Social, porque muitas pessoas enfrentam vários desafios no ambiente social em que ela vive. Portanto, a autonomia significa ser capaz de agir e tomar decisões independentemente dessas conjunturas sociais. Não é fácil, mas é possível. O quinto grupo de critérios para podermos avaliar a saúde mental é chamado por Yahoda de percepção da realidade. Uma pessoa saudável mentalmente, ela percebe a realidade de uma maneira clara, objetiva e efetiva. A Yahoda divide esse critério, percepção da realidade, em 2 itens, 2 requisitos para que você tenha uma percepção efetiva, boa da realidade. O primeiro é que a sua percepção seja livre de necessidades e de distorções. O que significa isso? Que os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas necessidades não devem distorcer nossa percepção de mundo. Muitas pessoas, quando estão olhando para o mundo, olhando para a conjuntura política, olhando para a conjuntura econômica, examinando qualquer situação no trabalho, na família, elas se deixam levar pelos seus desejos, pela vontade que ela tem de que algo aconteça, pelas necessidades que ela está experimentando. Portanto, ela perde clareza, a percepção dela fica turva, fica conturbada, porque o interior da pessoa está puxando o tapete. O seu próprio interior não está permitindo que ela veja com clareza. Isso vale especialmente para a percepção de fenômenos sociais. Quando se aproximam as eleições, a gente percebe isso claramente. Quando está num jogo, num clássico de 2 times, a gente percebe isso claramente. As pessoas não conseguem enxergar o jogo objetivamente, porque ela vira torcedor. Seus desejos, sua vontade de ver o time ganhar, as necessidades que ela tem em relação àquele time, nublam a sua visão e ela não enxerga nem mesmo o óbvio. Então aqui, para que eu tenha uma percepção livre de distorções, é preciso que o indivíduo busque evidências para apoiar o que ele está vendo
e o que ele está antecipando, o que ele está prevendo. Evidências, fatos. O segundo requisito é o que Arruda chama de empatia ou sensibilidade social. Para que você tenha uma percepção efetiva da realidade, você precisa de sensibilidade social, de empatia. Precisa perceber os sentimentos e atitudes dos outros. A vida interior, a vida íntima das outras pessoas deve ser considerada com muito respeito, deve ser considerada digna de atenção, de consideração. E a capacidade de interpretar corretamente as atitudes e as intenções dos outros, o que na psicologia se chama de teoria da mente, como você interpreta os sentimentos do outro, como você interpreta os desejos do outro, as intenções do outro, essa habilidade de interpretar o mundo íntimo dos outros, que é chamado de teoria da mente, é vital para que você perceba a realidade. Porque a realidade não é composta apenas de fatos objetivos. A realidade é composta também de pessoas. E seres humanos são seres subjetivos. São seres únicos. São seres que trazem desejos, intenções, emoções, interesses. Se você não for capaz de ter empatia, se você não for capaz de perceber esses elementos internos das outras pessoas, você não terá uma visão completa e objetiva da realidade. E por fim, é muita coisa, Por fim, a Arruda escreve no seu livro que o sexto grupo de critérios para você avaliar a saúde mental de alguém, o sexto grupo, ela chama de domínio do ambiente. É aqui que entra sucesso e adaptabilidade. Sucesso e adaptabilidade. Domínio do ambiente, das circunstâncias, do seu habitat. E ela diz que são necessários 6 elementos para que você alcance o domínio do ambiente. O primeiro deles é a habilidade de amar. Exatamente. A habilidade de amar. A habilidade de viver o amor em todas as suas expressões, inclusive na expressão sexual. Em todas as suas expressões. O segundo pré-requisito é a adequação, o equilíbrio entre amor, trabalho e lazer. Saber a hora de trabalhar, saber a hora de descansar, saber a hora de dedicar aos seres amados. O próprio Freud dizia que o ser humano precisa ser capaz de trabalhar e amar. O terceiro elemento para o domínio do ambiente é a adequação, o equilíbrio nas relações interpessoais. Isso significa relacionamentos positivos, mutuamente benéficos. Está bom para mim, está bom para o outro. Relacionamentos que promovam a paz e o bem-estar das pessoas envolvidas. Portanto, relacionamentos saudáveis. O quarto requisito é eficiência no atendimento de conjunturas da situação, ou de requisitos da situação. O que é isso? É você ser capaz de se virar em ambientes diferentes. Você ter adaptabilidade, saber se virar, não importa onde. Nós aqui chamamos de jeitinho brasileiro, o jogo de cintura. Basicamente é isso. Eu estou traduzindo aqui as palavras da Arruda, porque ela escreve de um modo bem técnico, então eu estou usando aqui para descontrair e para ficar fácil de entender. Se eu fosse traduzir isso aqui,
eu diria, jogo de cintura. Você tem que ser capaz de se adaptar às situações. As situações mudam de uma hora para outra. E quando uma situação muda, ela exige uma postura diferente, uma postura diferenciada. Se você não for capaz de mudar a sua estratégia, dependendo da situação, como você terá um domínio sobre o ambiente? Como você vai agir no ambiente? Fica mais difícil. O quinto elemento apontado por Yahoda para que eu alcance o domínio do ambiente é a capacidade de adaptação e ajuste. O que significa isso? É ter um equilíbrio entre a minha capacidade, ou a capacidade de se adaptar ao ambiente e a capacidade de mudar o ambiente. Eu preciso saber o momento em que eu preciso mudar o ambiente e o momento em que eu preciso me adaptar ao ambiente. Em que medida eu vou me adaptar ao ambiente e em que medida eu vou transformar o ambiente. É preciso ter um equilíbrio, porque nem sempre eu posso mudar completamente o ambiente. E nem sempre é saudável eu me adaptar a tudo, eu me sujeitar a tudo. Tem momentos que a estratégia não é se adaptar ao ambiente, é mudá-lo. E tem momentos que a estratégia não é mudar o ambiente, é se adaptar a ele. Então é preciso ter esse equilíbrio, essa sabedoria de saber o que pode ser mudado e o que não pode ser mudado, o que eu tenho que aceitar e o que eu preciso transformar. E o sexto requisito, apontado pela Yahoda, é eficiência na resolução de problemas. Olha que interessante isso. Eu preciso ter consciência do problema. Muitas pessoas não têm nem consciência de que existe um problema. O primeiro ponto é ter consciência do problema. Segundo, tomar uma decisão de resolver o problema. Muitas pessoas enxergam o problema, mas não estão dispostas a resolvê-lo. Não estão motivadas a resolver o problema. E por fim, eu preciso colocar em prática a minha decisão. Eu preciso partir para a ação, para o comportamento, para a transformação, para a solução efetiva daquele problema. Bom, essa é a extensa lista de critérios elaborados pela Mary Yahoda para avaliar se uma pessoa está no estado de saúde mental. Uma lista longa. Ufa, precisa fôlego. Mas nós podemos resumir esses 6 critérios de modo mais prático, de uma maneira bem mais simples. Se você está anotando, escreve aí. Primeiro, autopercepção eficiente. Segundo, autoestima e autoaceitação realista. Terceiro, controle sobre o comportamento. Quarto, percepção realista do mundo. Quinto, nutrir relacionamentos saudáveis. E sexto, autodeterminação e produtividade. Esse é o resumo dos 6 critérios da Yahoda. Mas no projeto Odisseia, nós trabalhamos com o conceito de ser integral, que engloba a noção de saúde mental, de autorrealização, equilíbrio pessoal, produtividade. Concebemos o desenvolvimento humano como um processo que envolve coração, cabeça e mãos. Lembrando aí a proposta pedagógica de Pestalozzi. Coração, cabeça e mãos. Lembrando então a ideia do check-up, a nossa proposta de autoconhecimento, a nossa proposta de desenvolvimento humano, ela representa uma busca racional e criteriosa de elementos íntimos que a pessoa deve conhecer e desenvolver. Não se trata de uma busca às cegas, sem critério, sem lógica.
A nossa bateria de exames se destina a averiguar as condições de saúde e funcionamento de 3 sistemas. Você faz o check-up em 3 sistemas aqui no Projeto Odisseia: no coração, na cabeça e nas mãos. Compreendeu? É como se nós examinássemos em busca de algum elemento que precisa ser reforçado, de algum elemento que precisa ser trabalhado no coração, na cognição e nas mãos. Examinando esses 3 elementos, nós acreditamos que você consegue implementar um desenvolvimento pessoal mais prático, mais concreto, menos teoria e mais aplicação, mais vida, mais comportamento. Bom, no coração, nós situamos o primeiro elemento a ser aprimorado, o primeiro elemento do ser integral, aquele ser que tem saúde mental, equilíbrio, que se autorrealiza, que desenvolve os seus potenciais. Esse ser humano nós chamamos de ser integral. E o primeiro elemento desse ser que nós precisamos desenvolver, que nós precisamos aprimorar, é a espiritualidade e a religiosidade do indivíduo. Eu não estou falando de religião, estou falando de religiosidade e espiritualidade, ou seja, sua capacidade de interagir, de se relacionar com o plano das causas, que pode ser Deus ou a natureza, dependendo da sua crença, da sua concepção. E espiritualidade como a sua capacidade de transcender. Religiosidade, então, é um sentimento interior, interno, que te conecta com as causas, com a natureza. Espiritualidade é transcendência, é sair do ego, sair dos limites do corpo e transcender. Esse é o primeiro elemento e ele é importantíssimo, porque ele representa o eixo, a coluna central de toda essa construção. É aquele alicerce que sustenta todo o edifício. Não basta nós falarmos em desenvolvimento pessoal, não basta nós falarmos em autoconhecimento, se você não tiver uma base sólida, se a sua construção não estiver na rocha, a casa cai. Então, aqui o alicerce está no coração, na espiritualidade e na religiosidade do indivíduo. E é no coração que nós situamos esse primeiro elemento do ser integral. Na cabeça, nós situamos 3 elementos que devem ser aprimorados, desenvolvidos, aperfeiçoados. Todos esses 3 elementos estão ligados ao verbo conhecer, perceber. Por isso, a imagem, a metáfora da cabeça. Conhecer, perceber. Quais são esses 3 elementos? O primeiro deles é percepção clara e compassiva, ou seja, repleta de compaixão. Percepção clara e compassiva das pessoas e do mundo. Como eu obtenho essa percepção? Através da meditação e do mindfulness, da prática da meditação. Segundo elemento vinculado à cabeça do ser integral, percepção de si mesmo, autoconhecimento. Não basta uma percepção clara do mundo e das pessoas, eu preciso também perceber a mim mesmo. Isso é autoconhecimento. E por fim,
O terceiro elemento vinculado à cabeça, lembrando que aqui eu estou usando a palavra cabeça no sentido simbólico, metafórico, não vá levar isso ao pé da letra, por favor, é uma metáfora. O terceiro elemento ligado à cabeça, à percepção, é percepção da finalidade, do propósito dos seres e das coisas. Aristóteles chamava isso de visão teleológica, visão dos fins, do objetivo das coisas, do propósito de uma ação, do propósito de um ser humano, do propósito dos seres, porque Aristóteles acreditava que os seres existem para cumprir o seu propósito e que eles se esforçam para cumprir. Resumindo então, nós já abordamos o coração, um elemento ligado ao coração, que é a espiritualidade e a religiosidade. Já abordamos a cabeça, que está ligado a perceber, a conhecer. Falamos da percepção clara e compassiva do mundo e das pessoas, da percepção de si mesmo e da percepção do propósito e da finalidade das coisas. Agora nós vamos para as mãos. Porque não basta conhecer, não basta perceber, você precisa agir, você precisa fazer. Portanto, nas mãos nós situamos 3 elementos que devem ser aprimorados. Todos esses 3 elementos estão ligados ao verbo agir, transformar. Portanto, temos 3 tipos de ação. A primeira, ação dentro, ação interior. É o equilíbrio e regulação das emoções, que nós falamos no primeiro vídeo, você se lembra? Segundo elemento, ação nos relacionamentos, interação. Capacidade de interação e comunicação pacificadora. Ter relacionamentos saudáveis. Lembra lá da Yahoda? Terceiro elemento, ação no ambiente. Capacidade de transformar o ambiente em que nós vivemos e capacidade de nos adaptarmos ao ambiente no qual vivemos. A ação no ambiente significa gestão de oportunidades e riscos no tempo. Para isso eu criei um método de gestão do tempo chamado método Kairos. Você aprende a gerir oportunidades e riscos. Esses são os 7 elementos do ser integral. Esses 7 elementos que eu apresentei aqui do ser integral, que são a base do projeto Odisseia, ele resume, ele aprimora, ele amplia os 6 critérios levantados pela Mary Yahoda. Porque eu não sei se você concorda comigo, mas a exposição da Mary Yahoda é um pouco confusa. Ela mistura muita coisa e parece que não tem uma lógica, parece que não tem uma ordem. Aqui, no projeto Odisseia, nessa concepção do ser integral, fica mais fácil. Coração, cabeça e mãos. Não fica mais fácil de gravar? No coração, espiritualidade e religiosidade. Na cabeça, a percepção, o conhecimento, o conhecer. Nas mãos, o agir, o transformar. 3 tipos de percepção, 3 tipos de ação. Não fica mais fácil? 3 tipos de percepção. Percepção clara e compassiva das pessoas e do mundo. Percepção de si mesmo, percepção das finalidades. E o agir? Da mesma maneira, 3 tipos de ação. Ação dentro de nós, equilíbrio das emoções. Ação interna. Ação nos relacionamentos, que é a interação pacífica, a capacidade de ter relacionamentos saudáveis, pacíficos e pacificadores. E a ação no ambiente, capacidade de resolver problemas, de se adaptar, de transformar o ambiente.
não ficou muito mais fácil de entender? Aqui, nesse esquema que eu te expliquei, do ser integral, com seus 7 elementos, um dos elementos que está ligado à cabeça é a percepção de si mesmo. Percepção de si mesmo é autoconhecimento. A percepção de si mesmo constitui um dos elementos do ser integral. No curso Autoconhecimento e Meditação, nós elaboramos um roteiro, um checklist para todos aqueles que desejam realizar um check-up do seu mundo íntimo. Seguindo uma metodologia clara, objetiva, pragmática, eu explico os 10 potenciais da alma. É como se fosse uma lista do que você precisa averiguar para saber se está tudo certo, para fazer o seu check-up. Esses 10 potenciais da alma são a base da nossa estrutura interior. São eles que nos tornam aptos a experimentar as várias dimensões da vida, a dimensão pessoal, a dimensão social e a dimensão transpessoal. Esse conteúdo está no meu curso Autoconhecimento e Meditação. Lá eu trabalho a autopercepção realista, objetiva, clara. Você adquirir a capacidade de se perceber sem distorções, mas também sem pessimismo, sem desânimo, com uma autoestima saudável, com uma autoaceitação realista, com a capacidade de transformar, de se transformar. Está tudo explicado no curso. Então, como eu acabei de dizer, aqui no Projeto Odisseia, nós desenvolvemos o curso Autoconhecimento e Meditação, que já conta com mais de 3.300 alunos. 3.300 alunos. Então, isso aqui não é uma experiência, é algo que funciona. Já transformou a vida de mais de 3.300 pessoas. Eu tenho certeza que funciona por conta desses alunos das turmas anteriores. Alunos, todos eles comprometidos com a autotransformação. Nesse curso, nós abordamos cada um desses elementos da equação da verdadeira serenidade. Você lembra da equação? Equilíbrio das emoções, autoconhecimento, mais meditação? Pois é, no curso eu elaboro, eu trato de cada um desses elementos, mas de um modo bem mais aprofundado. Quem adquire o curso faz realmente um mergulho mais profundo. No final da Semana da Serenidade, nós vamos falar com mais detalhes desse curso. Pode ser que você queira dar um passo mais profundo nesses temas, nessa equação da verdadeira serenidade, dar um passo mais profundo na sua transformação pessoal. Eu espero que sim. Na verdade, eu te aconselho a dar esse passo e adquirir esse curso o mais rápido possível. Mas se não for o seu momento, tudo bem. Você poderá continuar a acompanhar o Projeto Odisseia no YouTube, no Telegram, no aplicativo Serenidade, nas lives que eu faço no Instagram, no YouTube, no Facebook. Essa sua escolha não afeta a nossa interação. Ela afeta apenas você mesmo. Você pode participar tranquilamente. No próximo vídeo, eu quero abordar um tema fascinante, profundo e divertido: a casa mental. Quero te apresentar os 4 habitantes da casa mental, os 4 macaquinhos. Para quem não conhece, surpresa! Tenho certeza que você vai se divertir e aprender muito com eles, aprender muito
sobre os 4 macaquinhos e com os 4 macaquinhos. Quero falar também da meditação, do estado de flow. Lembra disso que eu falei no primeiro vídeo? O estado no qual o seu foco está perfeito, sua concentração está perfeita, em que não há nenhuma distração. A meditação fortalece a sua atenção, sua concentração. Você se conecta ao momento presente e aprende a observar, a contemplar tudo, sem julgar e sem comparar. Você simplesmente passa a fluir como as águas de um rio. A meditação faz parte de um dos elementos do ser integral, que é a percepção clara e compassiva das pessoas e do mundo. Você se lembra disso? Então, aguarde o terceiro vídeo, em que vamos tratar todos esses assuntos de uma maneira leve, mas bem profunda. Agora, eu tenho uma tarefa para você. Durante essa semana, eu quero que você observe suas atitudes em relação a você mesmo. Atitudes em relação à sua individualidade, ao seu ser, ao seu eu profundo, seu self. Quero que você observe sua autoconsciência, seu autoconhecimento, sua autoestima, sua autoimagem. Anota dia a dia. Quero também que você observe os aspectos relacionados ao seu crescimento, ao seu desenvolvimento e à sua autorrealização. Por exemplo, quero que você anote sobre seu processo motivacional e qual o investimento você está fazendo em viver. Escreve isso, fica atento, começa a se observar como se você estivesse observando uma terceira pessoa. É importante que você faça esses exercícios para que a Semana da Serenidade não se torne algo puramente teórico. Nós estamos buscando aqui transformação pessoal, crescimento, desenvolvimento pessoal. Não deixe de acessar as nossas redes, as nossas mídias, estão anotadas todas aí embaixo, e continue acompanhando a Semana da Serenidade. E quero que você pense com muito carinho sobre o curso, sobre esse mergulho mais profundo que você fará nesses 3 elementos da equação da verdadeira serenidade: equilíbrio das emoções, autoconhecimento e meditação. Até o próximo vídeo. Tive a grata surpresa de conhecer o curso Autoconhecimento e Meditação. E falo sem medo de errar. Foi um dos melhores investimentos que eu fiz em minha vida. Num mundo muitas vezes tão atribulado, precisamos investir no nosso conhecimento, no nosso melhoramento como pessoa. E esse curso tem sido realmente muito revelador, muito esclarecedor para mim. E também a meditação. Que bênção descobrir essa prática tão milenar e que faz tão bem. E eu, olha, que nunca me imaginei meditando, sempre tive dificuldade nesse tipo de concentração. Mas a meditação na minha vida tem sido maravilhosa. Agradeço demais, Haroldo, por essa oportunidade e sinto que aos pouquinhos a gente vai conseguindo melhorar. Hoje eu me sinto uma pessoa mais calma, procuro mais serenidade na minha vida. Gratidão, Haroldo Dutra.